Marcos capítulo de número 9. A partir do versículo de número 2. Todos abriram? A palavra do Senhor diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao alto de um monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que falar, o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos diante da Tua Palavra, Senhor, viva e eficaz. Que nesse momento o Teu Espírito Santo com poder abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para vermos a beleza do Teu Evangelho, ouvirmos as palavras do Teu Evangelho. E abre também, Senhor, o nosso coração para crermos nas verdades do Teu Evangelho. Que a transfiguração de Jesus Cristo seja o encorajamento que precisamos nessa manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, o tema do meu sermão nessa manhã não poderia ser outro senão a transfiguração de Jesus. No alto do monte, Jesus vai revelar a Pedro, Tiago e João a sua divindade. E é muito interessante, meus irmãos, que quando nós pegamos esse trecho especificamente de Marcos e nós comparamos com Êxodo, o livro de Êxodo, o segundo livro de Moisés, nós podemos encontrar muitas coisas que são parecidas. Por exemplo, logo no versículo 2, o Marcos nos conta que o que vai acontecer, aconteceu 6 dias após. E quando nós vamos para Êxodo 24:16, nós vamos ver que ao 7º dia chamou o Senhor. Nós temos também a presença de Jesus, tanto no Êxodo quanto em Marcos. No Êxodo nós temos Josué acompanhando Moisés ao monte. E Josué, como eu falei já anteriormente, é uma palavra, a palavra que se escreve Josué também se escreve Jesus. Então Josué e Jesus é como se fosse 6 e meia dúzia. É a mesma coisa. Nós temos também 3 discípulos acompanhando Jesus e 3 discípulos acompanhando Moisés. Nós temos Arão, Nadab e Abiú, e nós temos Pedro, Tiago, João. Nós temos também no Êxodo a subida de uma montanha.
Em vários capítulos do livro de Êxodo, nós vemos Moisés subindo o monte para falar com Deus, assim como nós temos agora Jesus. E nós temos também a transfiguração, ou seja, aqui nós vemos que Jesus foi transfigurado, o seu rosto e as suas roupas brilhavam demais. E quando nós vamos para o Êxodo, especialmente quando Moisés desce do monte, o rosto de Moisés brilhava como o sol. Tanto é que Moisés precisava colocar um véu para não cegar as pessoas que estavam perto dele. Nós temos também aqui a presença de Moisés, e Moisés esteve lá no Êxodo, ele registrou. E nós temos também a conversa de Moisés com Jesus, juntamente com Elias, e lá no Êxodo, no monte, Moisés conversando com o Senhor no meio da nuvem. Perceba as muitas semelhanças. É muito interessante, quando nós lemos a Bíblia como um todo, nós percebemos essas conexões, toda a Bíblia está conectada. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo nesse mundo, no seu ministério terreno, nós percebemos que Jesus pensa num desembrulhar de um presente, Jesus vai desembrulhando o seu ministério. Ele começa no seu estado de humilhação. Por exemplo, Jesus nasce numa estrebaria, num lugar muito simples, humilde. E nós vemos que o ponto mais baixo dessa humilhação é a cruz, é a crucificação, é a morte de Jesus. É o momento em que ele está nu, diante de uma multidão, sendo crucificado por causa dos nossos pecados. Mas, após a morte, nós vemos a ressurreição, e a ressurreição revela o estado de exaltação de Jesus. Então, o ministério de Jesus começa na humilhação dele e termina ou continua perpetuando-se agora no seu estado de exaltação. Entretanto, se nós olharmos com atenção, nós percebemos que o ministério de humilhação de Jesus, a vida de humilhação de Jesus, não é uma linha reta ou uma linha completamente para baixo. Nós percebemos que em alguns pontos da sua humilhação a glória não se contém nele, ela é revelada. Por exemplo, R.C. Sproul vai dizer que há pequenos momentos em que a glória explode em Jesus, mesmo na sua humilhação. Por exemplo, no seu nascimento, você percebe a pobreza envolvida no nascimento de Jesus. Jesus não nasceu num palácio, Jesus nasceu num lugar muito simples, junto com animais. Entretanto, esse nascimento simples, humilde, contrasta com a glória de Deus que é manifestada aos pastores no campo quando Jesus está para nascer. Ou seja, não há nenhum momento antes da ressurreição em que nós vemos claramente a glória de Deus em Jesus Cristo, como agora nós vemos na transfiguração. Mas ao longo do seu ministério de humilhação, teve alguns momentos em que isso acabou resplandecendo. Então agora nós temos diante de nós o texto que nos conta algo maravilhoso, algo sublime. A glória de Jesus sendo revelada. Para entendermos melhor esse texto, nós precisamos olhar o que vem antes dele. O que vem antes? Nós temos lá no capítulo 7, no verso 31, Jesus curando um homem que era surdo e que não conseguia falar porque era surdo. Logo em seguida nós vimos Jesus multiplicando pães e peixes pela segunda vez e logo em seguida curando um homem que era cego. Esses 3 milagres nós vimos que deixaram muito claro a surdez e a cegueira dos discípulos, porque eles estavam caminhando com Jesus há muito tempo, mas eles não conseguiam reconhecê-lo como Deus. Logo em seguida, nós vemos Jesus chamando os discípulos e perguntando para eles quem as pessoas dizem que ele era. E aí vão dizer, dizem que você é um profeta. E aí Jesus diz assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo,
Tu és o Cristo, Tu és o Messias. A confissão de Pedro é verdadeira, nós vimos isso. Mas ela está equivocada no sentido porque Pedro está enxergando um Messias com um óculos embaçado. Então Jesus precisa tirar o óculos embaçado do Pedro, limpar aquele óculos e dar um óculos limpo. Por quê? Porque o Messias que Pedro e os discípulos estavam esperando não era um rei político, não era um homem vitorioso, um governante. Pelo contrário, Jesus vai ajustar a expectativa deles, porque Jesus vai detalhar a sua missão e, em primeiro lugar, a sua missão é de um servo sofredor, como nós vemos em Isaías. Em seguida, após detalhar a sua missão, Jesus chama a multidão que estava próxima e faz um convite para a multidão. Jesus convida a multidão para vir e morrer. Jesus convida a multidão para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir seus passos, ou seja, vir e morrer. Então, após falar sobre o seu futuro sofrimento, chegou a hora de Jesus então revelar sua glória e divindade. E ele deseja encorajar Pedro, Tiago e João a seguirem os seus passos com os olhos fixos na glória futura. Agora que nós estamos preparados para caminhar com Jesus no Monte da Transfiguração, vamos olhar atentamente o que acontece na montanha, em especial na revelação visível de Jesus, da divindade de Jesus. No verso 2 em diante diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao alto de um monte, onde ficaram a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então, em primeiro lugar, Jesus revela a sua divindade de forma visível. Pedro, Tiago e João puderam ver quem realmente estava diante deles. Então, 6 dias depois da primeira vez que Jesus prediz a sua paixão, a sua morte, 6 dias depois que Jesus apontou o caminho do sofrimento que ele e seus seguidores deveriam trilhar, ele então revela a sua glória, ele revela a sua identidade divina. Ele chama Pedro, Tiago e João para fazer isso. Provavelmente Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais chegados de Jesus e são aqueles que nós vemos liderarem a igreja primitiva. Muita gente especula em que monte foi que isso aconteceu, porque Marcos não diz o nome do monte. E se você for para Mateus e Lucas, você não vai encontrar também o nome do monte em que isso acontece. Alguns vão dizer que foi o Monte Tabor, outros vão dizer que foi o Monte Carmelo, por causa da presença de Elias. Mas talvez o lugar mais provável tenha sido o Monte Hermon, por causa da sua altitude. Ele fica a 2.814 metros de altitude acima do nível do mar. E as suas encostas ficam em Cesareia de Filipe. Então, seria o mais provável, mas nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Mateus, nem Lucas dizem para nós qual o monte foi, porque o que importa não é o lugar que isso aconteceu, mas é o que aconteceu lá. Essa não é a primeira vez que algo importante acontece no alto do monte. Se você olhar, por exemplo, para o Êxodo, para o livro de Êxodo, nós vemos o Monte Sinai como sendo um lugar em que Deus também se revela a Moisés. No Monte Sinai, Deus entrega as tábuas da lei a Moisés, e Moisés as entrega ao povo. E é interessante perceber, como eu falei antes, as semelhanças que nós encontramos entre esse momento da transfiguração de Jesus e o Êxodo. No alto do monte, Jesus é transformado, transfigurado, ele tem a sua aparência transformada. Aconteceu ali uma metamorfose. Você lembra da lagarta que vira borboleta?
aconteceu algo semelhante no alto do monte. Jesus se transforma. Aquilo que estava escondido é revelado, porque Pedro, Tiago e João e as demais pessoas podiam apenas enxergar o Jesus homem, o Jesus ser humano diante deles. Mas ali no alto do monte há uma transformação em que esse Jesus revela quem ele realmente é. Ele revela sua glória, sua majestade, sua divindade. E as palavras de Marcos não conseguem talvez expressar o que realmente aconteceu, porque são memórias de Pedro, e eu acredito que nem Pedro, nem Tiago e João conseguiam explicar detalhadamente o que aconteceu, apenas o que eles tentam explicar com as palavras que eles têm o que foi. Jesus se transformou e as suas roupas ficaram brancas. Tamanha era a luz em Jesus. O que nós sabemos então é que a aparência de Jesus mudou. A sua natureza divina foi revelada. As suas roupas resplandeciam. Mas Jesus não resplandecia uma luz vinda de fora. Moisés resplandeceu a luz de Deus quando desceu do monte. Mas a luz que brilha em Jesus não é a luz que vem do Pai, é a luz que vem de dentro de Jesus. Ele é a luz e toda a fonte da luz. E é isso que está diante dos olhos dos discípulos. É interessante quando nós olhamos para o Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, ele vai dizer que vimos a sua glória. João, Pedro e Tiago viram a glória de Jesus, viram o Jesus glorificado. O autor aos Hebreus, nós não sabemos quem é, mas ele vai dizer que o resplendor da glória de Deus, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. É interessante que nós vimos, em alguns domingos atrás, que Jesus negou provas da sua divindade aos escribas e aos fariseus. Lembra? Jesus disse: não vou dar nenhum sinal para vocês. Porque eles eram incrédulos e eles associavam Jesus a Beelzebu. Mas aos discípulos, especialmente a Pedro, Tiago e João, Jesus dá provas da sua divindade. Quem está diante deles é o Filho eterno de Deus, com toda a sua glória e esplendor. A revelação visível da divindade de Jesus também é marcada pela presença de Elias e Moisés, e eles conversam com Jesus no alto da montanha. E é interessante perceber que Marcos ele não coloca Moisés e Elias, mas ele coloca Elias e Moisés. Será que ele não conhecia o Antigo Testamento? Claro que ele conhecia. Mas provavelmente ele coloca Elias e Moisés, porque no final desse trecho, Elias vai receber o maior destaque. E foi Elias que preparou o caminho do Senhor, através do ministério de João Batista. É interessante percebermos também que Marcos não acha importante escrever o que eles estavam conversando com Jesus. Não sei se você já parou para pensar, poxa, mas o que eles estavam conversando aqui? Marcos achou que isso não é importante e ele não registra. O foco de Marcos é a aparição, é na visão, é naquilo que os discípulos estão vendo diante deles, ou seja, Elias e Moisés estão com Jesus conversando no alto do monte. Tanto Elias quanto Moisés representam todo o Antigo Testamento, representam todos os profetas de Deus e representam toda a Escritura. E toda a Escritura apontava para Jesus. E agora eles estão ali conversando com Jesus. Meus irmãos, nós vivemos num tempo muito estranho, porque se Jesus, Elias ou Moisés chegassem em algumas igrejas, eles talvez se assustassem com o que eles encontrariam lá, porque muitas das vezes
em muitas igrejas, e a gente mesmo, alguns de nós aqui, aprendemos o Antigo Testamento de forma distorcida e desconectada da pessoa de Jesus. E é por isso que eu e alguns aqui, no passado, tentávamos imitar os rituais do Antigo Testamento. Nós aprendemos que para Deus responder um pedido era necessário fazer um sacrifício, na mesma intensidade que os nossos heróis do Antigo Testamento fizeram. Aprendemos que nós não precisávamos de um boi, de um cabrito, tinha que ser em dinheiro, em carro, em casas, bens. Esse sacrifício, depois de Cristo, nós aprendemos que não precisava mais ser queimado, mas tinha que ser oferecido para que a igreja crescesse, expandisse o seu império. Meus irmãos, todo o Antigo Testamento dá testemunho de Cristo. O Antigo Testamento não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre Elias, não é sobre Moisés, não é sobre Abraão, nem Davi. Todo o Antigo Testamento é sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. O Antigo Testamento não é sobre ficar rico. O Antigo Testamento não é sobre resolver nosso sofrimento aqui na terra por meio de rituais pagãos. O Antigo Testamento é a revelação especial de Deus a nós. O Antigo Testamento revela a criação do mundo e de todas as coisas feitas pelo poder de Deus por meio da sua palavra. E não apenas feito por Deus, mas feito para Deus e para a glória de Deus, como Paulo vai dizer em Romanos. No Antigo Testamento também nós vemos a revelação da queda, o momento em que o ser humano rompe a amizade, a comunhão com o seu Criador e prefere se submeter aos seus caprichos. Nós temos então o evento mais trágico da história da humanidade. E não para por aí, porque logo em seguida nós vemos a revelação do plano redentor de Deus, ou seja, a promessa de que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e que redimiria um povo para Deus, restauraria todas as coisas, tanto a criação quanto o ser humano, num relacionamento de paz com Deus por meio de Jesus. O Antigo Testamento então revela o início da promessa, revela a promessa e o início da redenção. Mostra a nós em cada ato redentor de Deus. Deus vai conduzindo a história para a vinda do resgatador, do libertador, do salvador, daquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, o Antigo Testamento não é sobre Elias, não é sobre Moisés. Quando nós olhamos para Elias e para Moisés, nós vemos que eles também sofreram por causa da obediência a Deus, mas o sofrimento deles apontava para o futuro sofrimento do Messias. E nós vimos isso na semana passada, Jesus se revelando como Messias sofredor. Elias e Moisés também tiveram experiências extraordinárias com Deus. O Senhor apareceu a Moisés na montanha e a Elias numa caverna. Mas agora eles dois estão junto com Jesus no alto da montanha. A presença deles serve para testificar de forma visível para Pedro, Tiago e João a divindade de Jesus. A Bíblia fala que Elias não morreu. E embora diga que Moisés morreu, nunca se achou o seu corpo ou a sua sepultura. O que nós sabemos, o que está revelado é que naquele monte estavam Elias, Moisés conversando com Jesus. Esses dois profetas do Antigo Testamento, eles são aqueles que apontavam para a vinda do Messias. Então, tendo isso em mente, fica claro para nós o significado do sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus é o caminho para a sua glória. E o sofrimento de Jesus é o caminho para a nossa salvação.
Nenhum desses discípulos, nem Pedro, nem Tiago, nem João, puderam questionar o que viram. Tem coisas, meus irmãos, que a gente vê que não tem o que falar. Nós vimos. Então, eles não podiam questionar o que eles estavam vendo. Mas a revelação da divindade de Jesus não fica apenas naquilo que eles podiam ver. Há uma confirmação inegável que eles precisam ainda receber. E essa confirmação vem direto do céu. No versículo 5, acompanhe comigo. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, porque estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então aqui nós temos uma revelação audível da divindade de Jesus. Audível. Agora é os ouvidos deles que ouvem que Jesus é Deus. Apesar da confusão dos discípulos, o Pai fala no meio da nuvem sobre a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o seu Filho amado e eles têm que obedecer, ouvir e obedecer suas palavras. É interessante nós percebermos aqui Pedro reagindo novamente de uma forma equivocada. Eles estavam diante de Jesus em toda a sua glória. Estavam diante de Elias e Moisés. E agora nós percebemos que Pedro dá mais uma bola fora, né? Às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Quem está diante deles não é o mestre, não é o rabi, é Jesus em toda a sua glória. E apesar de ver, ele não entende, seu entendimento está ainda equivocado. Jesus é mestre. Mas aqui no alto do monte, Jesus revelou sua divindade, ou seja, Jesus não é apenas o mestre, Jesus é Deus, nada menos do que Deus. E aí Pedro, como sempre, vai falar assim: nossa, tão bom estar aqui com vocês. Imagina se não seria bom estarmos com Jesus, Elias e Moisés numa sala VIP. Eles estavam numa sala VIP. No alto da montanha. Vamos fazer uma cabana para Elias, uma para Moisés e uma para ti, Jesus. Não me importo nem de dormir no chão, no relento. Estou aqui. Nossa, vou aproveitar até o máximo. Os judeus, eles amavam os heróis da Bíblia. Elias, Moisés, Abraão, Davi. E eles esperavam a vinda do Messias. Só que quem está diante deles não é um profeta qualquer, não é um mestre qualquer. Jesus é muito superior a Elias, muito superior a Moisés. Elias e Moisés foram mensageiros de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Elias e Moisés anunciaram uma mensagem vinda da boca do Senhor. Jesus é o próprio Senhor que anuncia a sua palavra. Como João vai dizer no capítulo 1 de João: no princípio era aquele que é a palavra, o verbo, o logos, ele estava com Deus e era Deus. Então Jesus é a própria palavra. Pedro quer fazer 3 cabanas, mas ele está equivocado, porque Marcos vai dizer para nós que Pedro fala isso porque ele estava com medo, ele não sabia o que falar. Ele estava sem palavras. Então, quando nós estamos sem palavras, nós fazemos como Pedro, nós dizemos a primeira coisa que surge na nossa cabeça. Algumas pessoas são mais impulsivas do que as outras. E aí fala a primeira coisa. Pedro é mais impulsivo. É interessante que quando nós olhamos para a Escritura, essas aparições de Deus, elas sempre são acompanhadas de medo.
de temor daqueles que estão participando delas, que estão vendo elas. Então é natural nós compreendermos a palavra sem sentido, sem nexo de Pedro, porque ele estava diante da glória de Jesus e ele ficou sem palavras. Mas o equívoco de Pedro é contrastado com a voz que vem da nuvem, a voz do Pai. A seguir apareceu uma nuvem, os envolveu e dela surgiu uma voz que disse: "Este é meu filho amado, ouçam-no." Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos, a nuvem associada à presença gloriosa de Deus. Lá no Êxodo, em especial, nós vemos a nuvem, a Shekinah de Deus, a nuvem que contém a Shekinah de Deus, a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Tanto no alto do Monte Sinai, quanto pelo deserto, guiando o povo de Deus, ou preenchendo o tabernáculo com sua glória. No livro de Êxodo, nós vemos que Deus falava com Moisés, para que o povo ouvisse e seguisse sua liderança. Mas agora Deus, o Pai, fala com os discípulos. É com os discípulos que o Pai está falando. E ele identifica Jesus como sendo seu filho amado. E apesar da confusão de Pedro, na sua mente, no seu coração, ainda está um pouco confundido. Após isso, a voz de Deus é audível, é clara, é verdadeira. Quando nós voltamos para Marcos, capítulo 1, verso 11, nós vemos essa mesma frase aparecer no batismo de Jesus. Lembre? Então veio dos céus uma voz que disse: "Tu és meu filho amado, em ti me agrado, em ti tenho prazer, em ti me comprazo." No batismo de Jesus, o Pai se dirigiu ao Filho, mas no alto da montanha o Pai se dirige aos 3 discípulos, porque é o entendimento deles que precisa ser ajustado. Meus irmãos, Deus é misericordioso, paciente e não deseja que nenhum dos seus eleitos se perca, mas que cheguem ao correto entendimento e ao arrependimento. É o próprio Deus que corrige o entendimento dos discípulos, porque Jesus não está em pé de igualdade com Elias e Moisés, ele está acima de Moisés e de Elias. E para nós fica muito claro agora o porquê Marcos começa o seu evangelho dizendo: Evangelho segundo Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, segundo Marcos. Essa declaração, provavelmente Pedro, Tiago e João se lembraram do Salmo 2, que fala a respeito do Filho. E também nos faz lembrar de Deuteronômio capítulo 18, 15, que diz: "O Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no." O maior de todos os profetas está diante deles, não é um profeta qualquer, é Deus encarnado. Eles devem ouvir. E quando nós olhamos a palavra ouvir na Bíblia, ela é a mesma coisa do que obedecer. Então, ouvir e obedecer na Bíblia é uma redundância. Eles devem ouvir, consequentemente, eles devem obedecer Jesus. A revelação da transfiguração de Jesus e da voz vinda do céu é para benefício dos discípulos, não de Jesus. São os discípulos que precisam ver a glória de Jesus. E é interessante perceber essa conexão da fala de Deus o Pai com a fala de Pedro no capítulo anterior. Porque apesar de confessar que Jesus é o Cristo, o seu entendimento estava errado, mas agora o Pai ajusta esse entendimento. E ao mesmo tempo nós percebemos uma repreensão do Pai aos discípulos, quando ele fala: ouçam-no, escutem-no. Meus irmãos, Jesus Cristo é o centro da história. O Brasil não é o centro da história. O Trump não é o centro da história. Nem o Lula, nem o Bolsonaro são o centro da história.
Jesus Cristo é o centro da história. Jesus Cristo não é apenas o centro da história, mas Ele é o centro de todas as coisas. É interessante que lá no verso 8, diz que repentinamente eles piscaram e sobrou apenas Jesus no alto da montanha com eles. Elias e Moisés voltaram para a presença de Deus. E Jesus agora está ali diante deles, porque a boa notícia, o Evangelho, não gira em torno de Elias e Moisés, gira em torno de Jesus. A boa notícia do Evangelho gira em torno do Salvador do mundo. É muito triste conversar com algumas pessoas que afirmam ser cristãs, mas ainda não conhecem Jesus. Pior ainda é ver que muitas delas olham para as Escrituras, especialmente para o Antigo Testamento, e não conseguem encontrar Jesus, o amado Filho de Deus. Isso acontece, meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia de forma desconectada. Isso acontece quando nós pegamos porções da Bíblia, porções do Antigo Testamento, apenas para tirarmos lições de moral. A fé cristã não gira em torno dos santos do passado nem dos heróis do presente. Ministérios cristãos que se concentram em grandes personalidades cristãs, quer do passado, quer do presente, estão claramente equivocados. A boa notícia da fé cristã é sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, ou seja, gira tudo em torno de Jesus. Jesus não é apenas um amuleto que nós temos que colocar no final de uma oração para que ela seja aceita, como muita gente pensa. Jesus é o centro da história humana. No verso 9 em diante nós lemos: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Pedro, Tiago e João precisam guardar segredo daquilo que eles acabaram de ver. Por quê? Porque se eles contassem para os outros discípulos, o que poderia acontecer? Uma confusão, uma revolução. Porque as pessoas estavam esperando um governante, alguém poderoso. Então, se eles contassem o que viram antes da hora, ia dar tudo errado, tudo errado. Mas eles tinham que, boquinha de siri, ficar quieto, não fale. Mas aqui nós temos também a chave para entender até quando esses segredos têm que ser guardados. Até a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitasse dos mortos, então eles poderiam revelar o que eles viram, o que aconteceu no alto da montanha. E eu fico pensando, um grupo de 12 pessoas, e apenas 3 têm o privilégio de ver algo maravilhoso, provavelmente os outros 9 ficaram assim, cutucando. O que vocês ouviram? O que vocês viram? O que aconteceu? Porque só vocês foram chamados. Vocês são privilegiados, vocês são melhores do que a gente, estão com inveja. Então assim, com certeza eles devem ter passado algum tipo de aperto ali por causa disso. Você tinha que desconversar porque eles não podiam falar o que aconteceu. Como vimos antes, a revelação da identidade de Jesus à multidão poderia provocar confusão. Por quê? O Filho do Homem, primeiro ele precisa morrer, dar sua vida em resgate de muitos antes de vir em glória. Então os discípulos obedecem à ordem de Jesus, eles ficam quietos, eles esperam a ressurreição. Verso 11 diz assim: e lhe perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu digo a vocês, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito.
Em Malaquias, o último livro, o último profeta do Antigo Testamento, a palavra de Deus diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Então, os judeus tinham a expectativa da vinda de Elias antes do Messias. Mas como nós já vimos em alguns domingos anteriores, nós vemos lá no capítulo 1 de Marcos e no capítulo 6, especialmente na decapitação de João Batista, nós vemos que João Batista cumpriu esse ministério de Elias. João Batista veio como Elias, mas não é que ele encarnou ou reencarnou como Elias, não foi uma reencarnação, ele assumiu a sua identidade profética e cumpriu o ministério profético de Elias. São duas pessoas. Inclusive, nós vimos aqui que Elias estava com Jesus, né? E nós percebemos a semelhança entre João Batista e Elias na sua aparência, no lugar em que eles pregavam, ou seja, no deserto, e na mensagem que eles pregavam, uma mensagem de arrependimento. E nós vimos também que eles confrontaram líderes políticos. Elias confrontou Jezabel e Acabe, e João Batista confrontou Herodes e Herodias. Nós vemos também que Elias foi instrumento de Deus para restaurar o culto lá no Monte Carmelo, e João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus. Então, João Batista veio no ministério de Elias. O ministério profético de Elias tem continuidade através da pessoa de João Batista, mas são duas pessoas. Então, meus irmãos, após entender o que aconteceu no Alto do Monte, alguns de nós podem se perguntar como que isso se conecta com a nossa vida, que isso serve para mim? Eu quero trabalhar 3 aplicações, além daquelas que já foram feitas no texto, nessa manhã. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para a transfiguração de Jesus, nós somos encorajados a suportar o sofrimento nessa vida. Então, olhar para a transfiguração nos ajuda a suportar sofrimento por causa de Jesus e do Evangelho. E é por isso que Marcos coloca a transfiguração no seu Evangelho. E, em especial, é por isso que a transfiguração acontece 6 dias depois de Jesus falar sobre a necessidade de vir e morrer. E nós podemos então encontrar encorajamento e esperança na transfiguração. Nós vimos que o convite de Jesus é um convite duro, um convite difícil, nem todo mundo quer esse convite. Talvez se eu convidar para um churrasco, ou para um bolo de coco, as pessoas queiram vir, não é verdade? Você convida para uma festa de aniversário. Agora, o convite de Jesus não é um convite para uma festa de aniversário, muito menos é um convite para um passeio no shopping ou na praia. O convite de Jesus é um convite para vir e morrer por causa de Jesus. Então, o sofrimento faz parte da nossa jornada nessa terra, mas nós devemos suportar o sofrimento por amor a Jesus, por causa do Evangelho de Jesus, com meus olhos fixados na glória de Jesus. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguns de nós talvez estejam passando por algum sofrimento, algum momento de dor nesse período. E às vezes é difícil nós entendermos os motivos disso acontecer com a gente. Por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por essa situação? Porque eu e não eles? Porque eu e não vocês? Mas eu quero ler alguns textos que sustentam essa verdade da transfiguração e nos dão encorajamento e esperança, e que podem ser aplicados a cada um daqueles que seguem Jesus. Eu quero que você abra comigo Romanos capítulo 8, a partir do verso 19.
Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Qual tem sido o seu sofrimento? Qual tem sido a sua dor? O que faz você chorar quando ninguém está por perto? Olhe para Jesus Cristo e encontre esperança. Fixe seus olhos no Filho de Deus, no Filho amado de Deus, e seja encorajado. Que a transfiguração de Jesus seja um encorajamento para nós enfrentarmos a dor e o sofrimento, a perseguição nesse mundo. Haverá um dia que isso terá fim e finalmente os nossos olhos poderão contemplar Jesus face a face. Quando eu e você tivermos a visão bíblica do sofrimento, nós poderemos dizer como John MacArthur: tudo que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo a Jesus. Em segundo lugar, a transfiguração nos estimula a ler a Bíblia. E não apenas a ler, mas a considerar suas verdades e a obedecê-las. Nós precisamos, meus irmãos, da ação de Deus em nós. Se quisermos ouvir a voz de Deus, como Pedro, Tiago e João, nós precisamos que Deus abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento para conhecê-lo. O mundo só é capaz de ouvir e conhecer o Jesus milagreiro, ou o Jesus que morreu e sofreu.
Mas nós precisamos ter os nossos olhos, os nossos ouvidos abertos para aquilo que a Bíblia revela sobre Jesus. Porque quando isso acontecer, nossa vida será transformada, os nossos afetos serão redimidos e as nossas escolhas serão redirecionadas e alinhadas com a vontade de Deus. E como fazemos isso? Como podemos ouvir a voz de Deus ainda hoje? Tantas vozes ao nosso redor, falando tantas coisas. Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, nós podemos ouvir a voz do Senhor. Quem não lê a Bíblia confunde a voz de Deus com heresia, já dizia o tio Nico. Precisamos ler e entender a Bíblia. Nós podemos fazer isso de forma individual e fazemos isso quando nos reunimos como igreja também. Não é opcional. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. A voz do Pai foi clara na nuvem: ouçam o Filho. Isso não se aplica apenas às palavras que Jesus proferiu no seu ministério na terra, mas inclui toda a Escritura, porque toda a Escritura é palavra de Jesus, tudo é palavra de Deus. E nós precisamos encontrar Cristo em cada página da Escritura. Cada capítulo da Bíblia é como se fosse uma rua. E essa rua nos leva a uma grande avenida. E essa avenida nos leva até Jesus Cristo. E nós precisamos aprender a percorrer essas ruas e avenidas para chegarmos até Jesus Cristo. Caso contrário, nós acreditaremos em falsas promessas. Acreditaremos em mentiras a respeito do que Jesus falou. Por fim, meus irmãos, na transfiguração, quando nós olhamos a transfiguração, nós somos encorajados e impulsionados a uma vida missional. Nós descobrimos aqui na transfiguração que nós não precisamos mais guardar segredos sobre Jesus. Não precisamos mais ficar quietos, fazer boca de siri, porque Jesus ressuscitou numa manhã de domingo. Então agora nós podemos contar para as pessoas a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Jesus não é apenas o milagreiro que pode curar o surdo, o paralítico ou a mulher do fluxo de sangue. Jesus não é apenas o exorcista que arranca os demônios. Jesus é o Salvador, Ele é Deus encarnado. E as pessoas precisam ouvir sobre isso. Quando olhamos para a glória futura, nós somos empurrados para uma vida missional. Esse mundo quebrado vai ser restaurado. O nosso corpo manchado pelo pecado será glorificado. Mas isso não pode ser abafado, tem que ser anunciado a todas as nações da terra. Meus irmãos, Deus tem muita gente para salvar nessa cidade. Quando a verdade da glória de Jesus afeta o nosso coração, nossa boca não se controla, nós precisamos compartilhar aquilo que nossos ouvidos estão ouvindo, os nossos olhos estão vendo e o nosso coração está sentindo. Será que o seu coração foi afetado pelo relato do Evangelho nessa manhã? Quando isso acontecer, teremos vontade de contar para todo mundo as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Embora outras aplicações pudessem ser feitas, eu creio que ficou claro o significado da transfiguração para cada um de nós essa manhã. Sendo assim, voltamos ao ponto central dessa reflexão sobre a transfiguração. No alto do monte, Jesus Cristo revela a sua divindade aos discípulos. Eles viram uma transformação corpórea de Jesus, a glória de Jesus, e eles ouviram Deus, o Pai, falando: "Este é meu Filho amado, ouçam-no." Em nossa vida, Jesus Cristo deve ser o centro. Elias e Moisés e os demais personagens bíblicos são coadjuvantes no drama da redenção. Jesus Cristo é o protagonista. Ele é o ator principal. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam abertos para aquilo que Deus está falando por meio do Evangelho. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra e pelo Teu Evangelho. Que o Senhor trabalhe em nós e através de nós,
para a glória do teu nome, para a fama de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Você pode se colocar de pé, nós vamos cantar.